Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Falaremos hoje sobre esse início das oitavas de final da Copa do Brasil. 5 jogos nessa noite de quarta-feira, começando às 19 horas e até o início do jogo das 21h30, tá bom? Vou tentar fazer junto com vocês aqui o nosso planejamento de trabalho. Espero conseguir ajudar vocês com o máximo de informações possíveis, clarear alguma dúvida, né, para a gente conseguir traçar os melhores cenários para conseguir trabalhar ao vivo. Eu trabalho ao vivo, mas mesmo que você venha fazer algo pré-jogo ou algo até recreativo, eu espero conseguir munir você com boas informações, tá bom? Esse é mais um episódio do Bom Dia Mercado, então se você quiser me acompanhar aqui nos próximos vídeos, fique à vontade para se inscrever aqui no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. E não esquece também que esse não é só um canal de vídeos diários sobre planejamento, né? Eu faço com muito gosto esses planejamentos aqui com vocês, mas esse é um canal sobre trade que também envolve um material bastante didático e principalmente o meu curso gratuito, que algumas aulas estão aqui no YouTube, outras estão lá no blog. Você vai conseguir encontrar através dos links que estão na descrição desse vídeo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com Atlético Goianiense e Goiás, né? Tivemos vários clássicos regionais aqui nas oitavas. Parece que foi selecionado a dedo essas oitavas de final, ficou bem bacana. E a gente tem aqui Atlético Goianiense e Goiás, vai ser um jogo bem interessante. A gente vai usar bastante estatística aqui no cenário pré, eu gosto bastante de utilizar. Teve algumas pessoas que duvidaram, né, que acharam que eu só fazia trading em cima da leitura. E a minha maior tomada de decisão é em cima do que eu estou vendo no jogo. Mas eu gosto muito de me munir de informações para conseguir chegar do jogo com alguns cenários já pré-criados, para que eu não tenha que me assustar com o que está acontecendo em campo. Geralmente o que acontece na minha partida, por mais louco que pareça, não é um cenário que eu não pensei, né? Então eu já tenho que me planejar. Seja esse cenário que eu vou trabalhar, seja um cenário que eu não vou fazer. Né? Eu não preciso ter método para cada segundo do jogo. Eu não preciso ter clique para cada momento que aconteceu alguma coisa no jogo. Eu preciso ter método que dê dinheiro, que seja validado por mim e aplicá-lo em alguns momentos, em alguns cenários que acontecer o que o meu método pede. Né? Então vamos fazer esse planejamento aqui. Começando com o Atlético Goianiense e Goiás. Primeiro as cotações. O Goiás é uma cotação de 4,20 e o Goianiense com uma cotação de 1,90. Eu vou trazer estatísticas do Campeonato Brasileiro, que é muito mais fácil, tanto a Série B quanto a Série A. Né? Nós temos aqui nessa noite de quarta-feira o Bahia tendo como único representante aqui da Série B. Então vou utilizar também estatísticas da Série B, porque eu acho que é muito mais fresco na nossa realidade. Tá? Então uma cotação abaixo de 2 do Goianiense, que vive hoje talvez uma fase um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro, e uma cotação a 4,20 do Goiás. Temos que lembrar que são jogos muito diferentes do que um jogo de pontos corridos, né? Quando você for fazer o seu trade num jogo de mata-mata e de volta, você tem que entender diversos fatores que às vezes ficam escondidos numa análise crua, né? Por quê? Porque a Copa do Brasil ela envolve muito financeiro. E passar de fase na Copa do Brasil, não necessariamente o objetivo de um clube é ser campeão. A maioria dos clubes que não tem um elenco tão forte, que não conseguem, sabem que não vão conseguir talvez chegar numa final, o planejamento nem sempre é chegar na final. Às vezes vai acontecer, mas o grande planejamento das equipes é tentar ir o mais longe possível por conta do financeiro. Então, eu tenho aqui Goianiense e Goiás, são duas equipes que não vivem hoje a sua plenitude financeira, né? São equipes que ainda vivem algum tipo de problema. Você passar por umas quartas de final da Copa do Brasil é muito importante financeiramente. Então é muito provável que ao longo dessa primeira rodada das oitavas, e principalmente na volta, os jogos da volta, quando o Goiás for fazer jogo em casa e outros times, você tem um comportamento às vezes inesperado. É mais fácil você ver um time recuando, protegendo vantagem, não se arriscando tanto. Isso precisa ser considerado no seu trade. É para isso que a gente cria cenários. É muito fácil a gente vir aqui, Atlético Goianiense Goiás, Beck Goianiense, Lei Goiás, Lei Goianiense. Calma,
Vamos dar uma olhada um pouco mais. Vamos ver o que a gente pode tirar aqui de informação para comprovar ao vivo com o que está acontecendo, para a gente ter também boas informações e bons embasamentos. E, óbvio, não ignorar essa situação de que um time pode se comportar de maneira completamente diferente do que ele estava acostumado, pensando numa classificação. Ninguém vai lembrar no futuro se a classificação do Goianiense ou a classificação do Goiás foi porque ele fez uma retranca no final do jogo, foi porque ele fez um ferrolho no final do jogo. Ninguém vai lembrar. Todo mundo vai lembrar que foi classificado. Todo mundo vai lembrar, do dinheiro. Então, muitas das vezes a gente vai ver time jogando completamente diferente da sua característica por conta de uma vantagem no placar, por conta de o jogo já estar terminando, e a gente está ali esperando às vezes um gol a mais num time que costuma buscar contra-ataque, mas naquele momento ele não quer contra-atacar. Ele quer enfiar a vantagem no bolso e passar de fase. Então vamos tomar muito cuidado, tá bom? Vamos começar então, como eu falei, Goianiense a 1,90, vamos puxar aqui o nosso PDF de apoio. Para quem me pergunta de onde eu tiro essas informações do PDF de apoio, são vários sites gratuitos e pagos, tá? Eu pago 2 sites para poder tirar informações sobre bolas paradas, informações sobre finalizações, né? E também alguns sites gratuitos. E tudo isso é feito na mão, compilado aqui para vocês. Se você quer ter acesso ao PDF completo, é só você se tornar membro do canal. O valor é completamente simbólico. E o YouTube já come boa parte do valor e você ajuda na criação aqui de conteúdo e recebe esse PDF de apoio todos os dias na nossa aba aí de comunidade, tá? E são vários sites que eu tiro, já falei sobre vários deles no meu curso, você vai encontrar sobre essas aulas lá no meu curso avançado, que é gratuito. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a Copa do Brasil, Colômbia, Egito, Finlândia, Paraguai e Uruguai. Todos os jogos estão aqui no PDF de apoio, mas a gente vai dar um enfoque aqui para a Copa do Brasil, tá bom? Então vamos começar com o retrospecto, os últimos jogos do Goianiense em casa, Goiás fora. 3 vitórias do Goianiense dentro de casa, 2 vitórias do Goiás fora de casa. Olhando assim não dá para tirar tanta informação, parece que os dois times têm uma race assim dentro e fora um pouco parecida, tá? O que a gente pode tirar de informação positiva aqui, O Goianiense é o primeiro a marcar, geralmente em quase 60% das vezes. O Goiás não tem essa qualidade. O Goiás geralmente é aquele time que corre atrás do resultado, seja jogando recuado, seja jogando às vezes até fora das suas características, tentando fazer uma trocação. É um time que costuma sair atrás. Se você puxar na memória aí, Botafogo, Corinthians, Internacional, quase todas as vezes, o Flamengo, quase todas as vezes que o Goiás foi jogar, seja em casa ou fora, nos últimos jogos ele saiu atrás. Então isso já passa uma informação bacana pra gente. Mas vamos ver um pouco mais. O Goianiense falhou em marcar em menos de 30% das vezes. É um número bom, mas podia ser melhor. Já o Goiás falhou em marcar em 43% dos jogos, fora de casa. É um número alto, né? Ambas marcam em 57% do Goianiense, 43% do Goiás. Não gosto, acho bem baixo, tá? Em relação à média de gols, o Goianiense em casa tem uma média abaixo de 1 gol por jogo, né? Isso é bom, não chega a ser ruim. E tem uma média de gols marcado acima de 1 gol por jogo. Já o Goiás fora de casa marca em média menos de 1 gol por jogo, ou seja, tem dificuldade de marcar e não sofre tanto, né? É um time que costuma jogar compactado, não sofre tantos gols, tem uma média de quase 1 gol e meio. Eu disse não sofre tanto para os padrões do Goiás, né? De um time que joga mais recuado, que não costuma sair na frente do placar. Então poderia estar até tomando mais gols, mas não é tanto. Em relação à criação, o Goiás é um time que cria muito pouco, menos do que 1 gol, uma chance de gol clara por jogo, e cede quase 2 chances, quase 2 gols esperados ali por jogo. Já o time do Goianiense é muito mais produtivo na criação de chances e até mais ou menos ali na proteção. Agora vamos falar de cenários para trade e apostas. Eu separo aqui trade e apostas no primeiro tempo e trade e apostas no segundo. Vamos abrir esse leque para entender. Será que é interessante vir trabalhar back a Goianiense, vir trabalhar lei ao Goiás, ou lei ao Goianiense, ou back ao Goiás? Vamos ver. Primeiro tempo, como é que costuma ser o desempenho? O Goianiense venceu apenas 14% dos primeiros tempos que disputou dentro de casa. Ou seja, vir com confiança para trabalhar um back Goianiense ou um lei Goiás aqui
nas estatísticas, no embasamento do que ele vem aproveitando e apresentando nos últimos jogos, não é tão bom. Mesma coisa para o Goiás. A gente já viu que é um time que raramente sai na frente. Então, você tem isso replicado aqui também nas quantidades de vezes que o Goiás venceu a primeira parte do jogo, o primeiro tempo. Somente 14%. É pouco, né? Empatou o primeiro tempo. O Goiás é aquele time que ou ele venceu, que se eu não me engano foi uma vez só, ou ele perdeu o primeiro tempo. Então, nisso daqui, o Goianiense leva um pouco de vantagem. Nesse caso, o Goianiense perdeu 43% dos primeiros tempos, mas empatou 43%. Só nisso que ele leva vantagem, né? Os dois times falham bastante em marcar na primeira etapa, então buscar gols aqui no primeiro tempo também pode ser complicado. Já o time do Goianiense sofre um pouco menos de gols no primeiro tempo comparado ao Goiás. Nessa parte do primeiro tempo aqui, por mais que a gente tenha o Goiás puxando um pouco para baixo, não dá para criar tanta confiança assim no Atlético Goianiense. Então, leia a pior equipe em campo aqui, por exemplo, ao Goiás, tem que ser muito bem embasado na leitura de jogo, né? Não confiar tanto no que o Goianiense vem apresentando, né? Porque geralmente, quando eu tô lendo uma equipe, por exemplo, quero fazer ler o Goiás, porque o Goiás aqui perdeu quase 100% dos primeiros tempos. Eu tenho que confiar também na defesa do Goianiense. Então o Goianiense não sofreu gol em mais da metade dos jogos, é bom, né? Aliás, quase metade dos jogos, dos primeiros tempos, é bom, mas é um time que falhou em marcar em acima de 70. Ou seja, eu tô lendo o Goiás para buscar correção ou para buscar um gol do Goianiense? Se eu tô para buscar correção, essa odd do Goiás já vai corrigir ou ela vai ficar estabilizada? Então, toma um pouco de cuidado. Já no segundo tempo, aí a gente tem uma mudança drástica. Porque geralmente o Goiás já vem para o segundo tempo perdendo, na maioria das vezes, né? A gente viu ali que ele terminou o primeiro tempo perdendo em 86%. Então ele já vem para o segundo tempo com muita dificuldade. E aí ele vem buscando recuperação. E ele geralmente ele recupera. Porque o Goiás ele joga num estilo mais fechado, mais truncado, diminuindo espaço. Por mais que ele tome o gol, ele está sempre observando em que situação ele pode buscar contra-ataque. E aí no segundo tempo ele sai para o jogo. Isso geralmente acontece assim com bastante frequência. A gente viu contra o Botafogo na virada, né? A gente viu um empate do Goiás contra o Fortaleza, que é mais ou menos isso. Se eu não me engano foi contra o Fortaleza. Então você tem um crescimento muito grande do Goiás no segundo tempo. Olha só, o time só perde 14% das segundas etapas, não sofreu gol em 71% e falhou em marcar em 56%. Melhorou um pouquinho esses números, mas mesmo assim o Goiás continua tendo dificuldade para vencer. Aumenta o número de empates no segundo tempo, mas o time tem dificuldade para vencer. Já o Goianiense, aí ele não perdeu o segundo tempo em nenhuma situação dentro de casa, aí sim é um time que cresce demais na segunda etapa, falhou em marcar em apenas 28% dos segundos tempos, aqui já dá para pensar em buscar gols, em correção do Goiás, né? Aí é muito mais fácil. E venceu quase 50% dos segundos tempos, né? Então, dá para ver aqui uma mudança clara, se a gente colocar na tela aqui, ó, entre a primeira etapa do Goianiense e do Goiás e da segunda. Dá para ver que o crescimento é muito maior na produção do Goianiense do que do Goiás, mas mesmo assim o Goiás, geralmente quando vem perdendo, é um time que se transforma um pouco mais. E agora vem o pulo do gato. Como a gente está falando de Copa do Brasil, a gente está falando de vantagem em jogar fora de casa, empatar aqui contra o Goianiense não é o resultado ruim para o Goiás. E principalmente se o Goiás fizer um gol, com o estilo de jogo que tem o Goiás, é muito provável que o Goiás segure e tente segurar essa vantagem até o final do jogo, pensando no jogo da volta. Então, você que pensa em trabalhar gols, sempre priorize o time que é mais forte e mais veloz no ataque, que no caso é o Goianiense. A gente puxar aqui, ó, o Goianiense marcou 9 gols, o Goiás 6, e dentro de casa, o Goianiense no segundo tempo marcou 7, Goiás 5. Você tem um pouco mais de time que cria um pouco mais de chance. Então, se você está pensando em trabalhar gols, de preferência que o Goianiense esteja na frente. Tá? Mas saiba traçar um cenário, porque o primeiro jogo de mata-mata não é tão aberto. Ele não costuma ser. Então, não há necessidade do Goiás perdendo de 1-0 em se desorganizar completamente e ir para cima do Goianiense como se fosse o fim do mundo. Não existe essa necessidade. Então, saiba dosar o que você vai buscar caso o Goianiense saia na frente. Você vai buscar o over limite, o over à frente? Toma cuidado, tá? Se o Goianiense sair atrás, como é o Goiás, que já tem um estilo defensivo,
pode ter certeza que o Goiás deve tentar segurar esse jogo e talvez ele não busque tanto os contra-ataques assim e fique um jogo um pouco mais morno, com muita posse de bola para o goianiense, muita, né, tentando rodar ali, explorar uma tentativa de entrar na área e às vezes o Goiás não vai ceder essa oportunidade, né? Que dá para buscar alavancagem caso isso aconteça? Óbvio que dá. O São Paulo ontem, por exemplo, contra o Palmeiras, o São Paulo nunca tinha tomado o empate no segundo tempo, nunca tinha tomado a virada, recuou tanto que o Palmeiras conseguiu na bola aérea, que é o forte da equipe, a virada. Então pode acontecer, né? Dá para trabalhar com esse cenário. Mas buscar um cenário longo de gols com o Goiás na frente do placar talvez seja muito puxado, tá bom? Acho o jogo bastante complicado para match odds, porque nem o Goianiense no primeiro tempo, nem o Goiás tem um desempenho bom. E por mais que a gente olhe um desempenho ruim do Goiás, o Goianiense não é um time que produz gol, às vezes, com muita frequência no primeiro tempo. O time marcou em 7 situações, somente 2 gols no primeiro tempo. Então a gente tem que tomar cuidado para estar o Goiás buscando um gol, porque o mercado às vezes já está muito esticado, não vai movimentar tanto, e esse gol não vir. E você está ali exposto numa posição que o mercado não corrige e você não está a favor do gol, né? Só toma cuidado com os números também, porque quem vai ditar o que eu vou fazer no jogo é a leitura. Eu posso ter o Goiás já esticado, eu posso ter o Goianiense com números de finalização e de gols baixo, como é o caso agora, mas se o Goianiense estiver empurrando o Goiás para trás e o Goiás não sai no contra-ataque, aí não tem como. Aí eu tenho que respeitar a leitura de jogo, tá bom? Mas toma muito cuidado com a confiança demais no goianiense, tá? Em relação às bolas paradas, olha isso aqui é um número interessante. O Goiás marcou 2 gols de cabeça até o momento no Brasileiro, estou usando a estatística do Brasileirão, e 1 de escanteio, tá? O time do Goianiense marcou 3 gols de cabeça e nenhum de escanteio, mas a defesa do Goianiense é horrorosa. São 6 gols sofridos de cabeça, sendo 3 de escanteio ou faltas lançadas para a área. Então o Goiás pode utilizar esse fundamento da bola aérea para abrir o placar e tentar segurar essa vantagem, beleza? A defesa daqui do Goiás em relação às bolas aéreas também não é tão boa, mas não é tão ruim como a do Goianiense, tá bom? O Goiás tem 4 gols de pênaltis marcados, se eu não me engano, já nessa competição, e remates de fora da área, 3 sofridos pelo Goianiense e 2 sofridos aqui pelo time do Goiás. Tá? Não vou usar muito a estatística de gols aqui, como a gente sabe, já é mata-mata, primeiro jogo é mais complicado. Então, o que eu tenho aqui para tirar de informação, primeiro, é a bola aérea, possivelmente do Goiás, mas dá para explorar os dois, né? Um lei é a pior equipe em campo, mas sabendo dosar, porque o Goianiense tem sim uma odd melhor, porque é um time ofensivamente melhor. O estilo de jogo do Goiás é muito defensivo, então vai dar a impressão para você, e pode dar, que o Goiás está querendo só se defender, e não necessariamente é isso. Não quer dizer que ele só está sendo inferior porque ele está recuado. Significa que às vezes ele está procurando uma situação de saída e ele não costuma fazer isso na primeira parte. Ele costuma fazer na segunda. O que atrapalha um pouco a vida do Goiás é que nessa de observar, de segurar, de se manter lá atrás, o time acaba indo para o segundo tempo já perdendo. Então toma um pouco de cuidado, tá bom? Bahia e CAP. Bahia na segunda divisão, o CAP na primeira divisão, odds extremamente parelhas, o mercado não sabe o que fazer, vamos descobrir a nós aqui o que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, lembrar que o CAP fora de casa, apesar de estar melhorando, ainda não é um suprassumo, tem bastante dificuldade, né? E o time do Bahia dentro de casa na Série B tá patrolando todo mundo praticamente, né? Mas isso não quer dizer muita coisa. Como eu falei para vocês, a gente tem que observar no ao vivo. O CAP, eu já vi o CAP ser campeão lá no estádio do Inter, eu estava lá pessoalmente, naquele gol do Rony, né? Acho que foi um gol do Rony, passe do Cirino, aquele drible espetacular. E o CAP é um time muito copeiro, né? E jogando fora de casa, com o apoio da torcida do Bahia, eu imagino que o CAP venha para esse primeiro jogo para buscar um empate, ou se fizer o primeiro gol, também pode tentar administrar, tá? Por isso que é bom tomar um pouco de cuidado com essa boa fase do Bahia para a gente não embarcar muito nessa onda, tá? Mas vamos lá. O Bahia é um time que cria um pouco mais de chance do que o CAP em relação a dentro e fora de casa. A média de gols sofridos do Bahia em casa é pequena.
Só que a gente tem que levar em consideração o tipo de equipes que o Bahia vem enfrentando e o tipo de equipe que o CAP vem enfrentando, né? Por mais que a Série B seja difícil, um nível é a Série B, o outro é a Série A. Bahia no primeiro tempo. O Bahia venceu 43% das primeiras partes, empatou somente 29% e perdeu somente 29%. É uma boa estatística do Bahia, tá? É um time que falhou em marcar em mais da metade do primeiro tempo. Isso é ruim, tá? Mas é uma defesa sólida. Não sofreu gol em mais de 70%. Já o time do CAP dá para ver que é um time que tem muita dificuldade. Ele empata muito o primeiro tempo, não venceu nenhum e perdeu 29%. Dá para ser bom, né? A gente pode observar esse número aqui como algo positivo, só que ele empata demais, né? Se ele tivesse vencido muito, esse número aqui ia ser melhor ainda. Falhou em marcar em 86% das vezes, ou seja, em 7 situações que o CAP jogou fora de casa, ele só conseguiu marcar um gol no primeiro tempo, tá? Isso é preocupante. Isso cabe para um mercado tão parelho como esse daqui, uma possível situação de lei. O Bahia vai jogar em casa com muita pressão, provavelmente vai ter a bola. A gente pode ficar de olho nesse lei ao time do CAP. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, que são os contra-ataques. Se o Bahia jogar cedendo oportunidade de contra-ataque para o CAP, deixando ele sair, deixando ele recuperar a segunda bola, não vai ter valor buscar esse jogo, porque a gente vai ter um jogo de trocação. O jogo de trocação não é muito viável você trabalhar no match odds. Você pode até ter método para isso, mas emocionalmente é bem difícil de encaixar. Então, se eu tenho um Bahia neutralizando as saídas e aplicando volume, como a gente tem aqui um número do CAP muito mal no primeiro tempo, inclusive de gols, marcou uma média de 0,14 só, isso dá um embasamento bacana para a gente tentar buscar algo lei ao CAP no primeiro tempo, desde que tenha leitura. Se não tiver, não adianta, tá bom? Aí vamos para o segundo tempo. Olha só, aqui a gente já tem uma melhora das duas equipes. O Bahia não perdeu nenhum dos segundos tempos que disputou, né? Venceu quase 60%, não sofreu gol em 86%, ou seja, é um time que consegue administrar bem se tiver em vantagem, é um time que tem uma defesa mais sólida na segunda parte, só sofreu um gol, né, nos últimos jogos. Já o time do CAP melhora muito. É um time que cresce demais na segunda parte, sai de 0% de vitória para 43%, é um crescimento absurdo. Já empata um pouco mais e mantém ali mais ou menos o número de derrotas, né? Falhou em marcar em 43%, um time que estava com 86%, melhora um pouquinho, né? Então, do time que marcou apenas um gol no primeiro tempo em 7 jogos, no segundo tempo marcou 5, né? Então aqui já dá para a gente ter um respeito um pouco melhor e maior para o time do CAP. Então o segundo tempo indica para a gente um jogo talvez mais corrido, com mais tendência para gols, principalmente o limite, né? A gente está falando de jogo mata-mata, mas o primeiro tempo indica um Bahia um pouco mais agressivo. Vamos ver se a gente vai ter leitura para isso. Em relação a bolas aéreas, nada de muito especial aqui. O CAP sofreu 3 gols de cabeça, o Bahia fez 2 gols de escanteio, mas não passa para mim uma coisa assim, nossa, tem que ficar de olho porque senão eu vou perder. Não, eu acho que é mais uma consulta mesmo ao longo do jogo, a gente vai sentindo, tá? Então pode ser sim um cenário interessante buscar esse lei ao CAP no início, desde que a gente tenha leitura para isso. Fortaleza e Ceará, aqui um outro clássico regional. A gente tem um Fortaleza ligeiramente favorito. As últimas vezes que esses times se enfrentaram, o Ceará venceu uma, empatou uma, venceu outra, e aí só em 2021, no meio do ano, o Fortaleza conseguiu vencer por 3-0. Né? Então, nos últimos jogos, o Ceará tem tido bastante vantagem. Eu estou curioso para saber se o Mendonça, Ceará, com Vina e sem Mendonça, o Ceará inicia a preparação para o Clássico Rei. Steven Mendonça desfalca o Ceará para o Clássico. Isso aqui é uma perda muito importante, porque o Ceará depende muito dos gols no Mendonça. Se a gente abaixar aqui, ó, a gente vai ver que o Mendonça, ele é o artilheiro da equipe. Cadê? Nossa, eu tô no jogo do CAP ainda. Deixa eu descer aqui. Aí, ó, aqui. O Mendonça tem 7 gols. John Steven Mendonça Valência. Oi, nomezinho bonito, hein? 7 gols marcados no time do Ceará. Então é uma perda muito importante mesmo.
O Ceará perde não só na produção de gols, mas também na velocidade do Mendonça, né? Talvez isso esteja influenciando bastante nessa cotação. Ah, um jogador pode influenciar o odd? Pode, principalmente se é o principal jogador da equipe, né? Então tem que tomar cuidado porque isso reduz bastante as situações ofensivas do time do Ceará, tá? Vamos buscar aqui alguma informação, ó. Os Fortaleza vem tendo um desempenho horroroso dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Foram somente uma vitória em 8 jogos, né? Se eu não me engano, teve uma vitória agora há pouco, né? Contra o time do América. Exatamente. Deve ter sido essa vitória contra o América Mineiro por 1-0. A gente tem aqui então uma porcentagem horrível para o Fortaleza. Tudo que a gente olhar aqui para o Fortaleza é ruim, porque realmente o time vem muito mal fora de casa. Já o time do Ceará, apesar de só ter 3 vitórias fora, na tabela do Brasileirão, e como eu estou falando para vocês, a gente está usando estatísticas do Brasileirão porque é mais fácil, né? A tabela do Brasileirão, o Ceará é um dos melhores visitantes, porque é muito nivelado por baixo os times fora de casa, né? Só que agora o Ceará está sem o Mendonça. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Gols marcados aqui, nada de muito interessante. A gente sabe que o Fortaleza está com uma média muito baixa de gols em casa. Também vem sofrendo até poucos gols. O Ceará não é de marcar tantos assim. Vamos para o primeiro e segundo tempo para não ficar muito longo esse vídeo, né? Muito longo que já está. O primeiro tempo do Fortaleza ele só venceu em 25% das vezes. Já o Ceará fora de casa venceu em 50%. Então aqui a gente tem um pouquinho de coisa a favor aqui do Ceará. O time do Fortaleza falhou em marcar em quase 80% dos primeiros tempos e não sofreu gol em 63%. Já o time do Ceará falha pouco em marcar no primeiro tempo e também tem uma defesa sólida. Encaminha para um primeiro tempo bem truncado. Nada assim muito pendendo para um lado. Talvez o Fortaleza aqui que tem dificuldade de vencer, mas é um time que empata até que bastante, né? O Ceará tem um pouquinho mais de vantagem nisso. Quando a gente pula para a segunda etapa, aí a gente já vê um Fortaleza muito mal, né? Geralmente é quando ele acaba tomando os empates dentro de casa. Aconteceu, se eu não me engano, com o time do Juventude, acho que foi assim, com o Goiás, acho que foi assim, né? O Fortaleza dá um apagão no segundo tempo e ele acaba tendo muita dificuldade. Isso pode favorecer um pouco o time do Ceará, né? Perdeu somente 13%, mas acabou empatando 88% dos jogos, tá? Já o time do Ceará cai muito na produção de vitória. É um time que reduz demais a sua intensidade no segundo tempo, acaba empatando um pouco mais e perde um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos comparado ao primeiro tempo. O time falhou em marcar em 63% das vezes. Isso daqui me chama bastante atenção, ó. Se a gente buscar as 4 estatísticas, a gente vai ver que o Ceará tem uma incidência maior de marcar no primeiro tempo, mas no segundo tempo os dois times têm uma dificuldade muito grande. Somado à dificuldade que a gente já tem de ter gols em mata-mata no jogo de ida, eu também ficaria um pouco assim receoso, tá? Então para esse jogo não dá para puxar muita coisa, vai ser uma coisa bem parelha na minha opinião. A falta do Mendonça pode tirar do Ceará esse contra-ataque e sem o contra-ataque o Fortaleza pode sim ter uma boa leitura talvez para colocar o Ceará em lei, mas isso não quer dizer que o Mendonça também vai fazer com que o Ceará não jogue, a ausência dele, né? A gente pode ter sim um jogo bem truncado. Ficaria bastante de olho aqui nas bolas aéreas do time do Ceará, que vem funcionando muito bem, vem sendo uma arma muito forte, né? E não tem um cenário assim tão puxado para gols esse jogo, principalmente por conta do desempenho horroroso do Fortaleza em casa. Corinthians e Santos, um clássico paulista. 1,84 Corinthians dentro de casa. O Corinthians em casa realmente é muito forte, a gente tem que lembrar disso. Se a gente puxar aqui, ó, o Corinthians dentro de casa tem 4 vitórias em 6 jogos, o Santos só venceu uma em 6 partidas. Porcentagem de vitória é baixa, primeira marcada do Santos também é muito baixa e jogos sem sofrer gol também é baixo. A única coisa boa do Santos aqui seria um ambas marcam, né? Porque ele acaba produzindo pelo menos um golzinho por jogo e sofre bastante também. Já o time do Corinthians não falhou em marcar em nenhum jogo em Itaquera. É um time que sai na frente em quase 70% das vezes e ficou quase 70% das vezes sem sofrer gol. Então tem uma defesa sólida, tomou apenas 2 gols em casa e tem um ataque que não falha em marcar, tá? Isso é muito bom.
Beleza? O time do Santos precisa melhorar bastante fora de casa. O que a gente tem aqui, ó, para trabalho? O Corinthians é um time que venceu metade dos primeiros tempos que disputou e perdeu pouquíssimos. E não sofreu gol em quase 100%. Não vou falar 100% porque teve pelo menos um golzinho que ele tomou no primeiro tempo. Já o time do Santos não venceu nenhuma das primeiras etapas, empatou 50% e perdeu 50%. Tá? Então, de 6 jogos que fez fora de casa, metade o Santos perdeu, estava perdendo na primeira parte. Gols marcados também muito pouco e costuma sofrer gol com frequência. Então aqui a gente já tem uma tendência de ficar de olho num Leia ao Santos, caso o Corinthians de fato confirme. E quando vem para a segunda etapa, o Corinthians consegue ainda melhorar. O time venceu 67% do segundo tempo em casa, não perdeu nenhum, falhou em marcar em mais ou menos assim 17%. Né? Aqui no primeiro tempo era metade dos jogos, já no segundo tempo ele produz gol, isso é muito interessante, e continua mantendo a mesma média aqui de gols, de não sofrer gols. Ou seja, mantém uma defesa sólida tanto no primeiro quanto no segundo tempo, aumenta o poderio ofensivo no segundo tempo, e aumenta o número de vitórias. Né? Então, tudo vem puxando para a gente buscar algo a favor do Corinthians ou contra o Santos, desde que a gente tenha leitura para isso. Já o time do Santos aumentou ligeiramente aqui o número de vitórias no segundo tempo, né? Reduziu o número de derrotas, aumentou o seu poderio defensivo, ou seja, sofre um pouco menos de gol, né? E falhou em marcar mais ou menos ali, pouquinho menos do que o primeiro tempo. O que eu sinto aqui olhando para esse tipo de situação? Parece que o Santos vai para o vestiário e melhora, e o Corinthians melhora muito mais. Só que parece que a grande diferença desse jogo vai estar no primeiro tempo. Se a gente tiver um Santos mais recuado, dando a bola para o Corinthians, não conseguindo sair, pode ser sim um cenário de lei ao Santos. Né? É o que eu vou tentar ficar de olho aqui se a gente tiver esse cenário confirmando. Back Corinthians também dá? Dá, eu só não tenho metodologia para isso aqui, para essas odds para o Campeonato Brasileiro, para os campeonatos sul-americanos. Mas para você, se você tem método, pode sim. Bolas paradas, vamos lá. O Corinthians tem 2 gols de cabeça, 3 de escanteio. E defensivamente sofreu 3 de cabeça, 4 de canto ou de bola para a área. Então a defesa do Corinthians anda vacilando bastante nesse fundamento. O Santos sofreu 3 de cabeça, sendo 2 de escanteio, e marcou. Sofreu não, marcou, né? 3 de cabeça, sendo 2 de escanteio e 1 de contra-ataque. E essa informação aqui, se esse número fosse um pouquinho maior, ele me assustaria. Trabalhar contra uma equipe que é boa de contra-ataque é uma situação mais complicada. Já a defesa do Santos é pior pelo alto, né? Então, se eu tenho um Corinthians que marca o escanteio bem e eu tenho um time do Santos que sofre gols de cabeça, isso pode ser uma arma. Mas a gente tem que olhar também que o Santos pode aproveitar desse fundamento porque o Corinthians não defende bem, tá bom? Olha só, total de gols. A gente pode buscar essa informação para traçar um cenário de gols, mas, sinceramente, não me parece um clássico bom para gols. O Corinthians não deixou de marcar em nenhum jogo, teve um over 1,5 em pelo menos 67% dos jogos em casa, mas o 2,5 só em 17%. Então um número bem baixo. O Santos acaba puxando esse número para cima, mas o Corinthians segura bastante esse número aqui, tá bom? Então, novamente, por enquanto, nada de muito novo aqui nos meus planejamentos, né? Eu tomaria cuidado com a ausência do Mendonça, tomaria cuidado com a segunda parte do Atlético Paranaense e, óbvio, com a primeira parte do Goianiense, porque me parece que o mercado está muito enviesado. Vamos fechar o nosso planejamento com o Flamengo e o Galo, o jogo que acabou de acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu estive lei Flamengo, queria buscar o primeiro gol do Galo, não consegui, estive lei Flamengo no segundo tempo. Flamengo com muita dificuldade de criação, perdeu o Bruno Henrique, o Dorival continua insistindo muito no Vitinho. O time defensivamente tem muitos problemas, bate muita cabeça, mas o Galo ele tem deixado a desejar na concentração. É um time muito bom, mas parece que está desconcentrado. O Galo, mesmo com o apoio da torcida, às vezes vacila demais no meio-campo. E eu não peguei o primeiro gol do Galo por conta dos erros de passe do Galo no meio-campo, que tinham roubadas de bola do Flamengo, que levavam o Flamengo à finalização, ao escanteio, e isso me causava uma grande dificuldade de entrar no mercado. Eu fui entrar só no segundo tempo, quando eu senti realmente que o Flamengo sentiu o gol e que não tinha mais
força para poder criar, né? Então toma muito cuidado, eu vejo o Galo como favorito de novo para esse jogo. Também venho com o mesmo cenário de trabalhar aqui um Leper, equipe em campo no Flamengo. O Flamengo fora de casa é horroroso, não tem bons resultados. O Galo é muito bom em casa, mas tem que tomar cuidado só com essa parte de concentração do time do Atlético, tá? Vamos fechar aqui dando uma olhada nas estatísticas. A gente tem um Galo aqui muito melhor em relação a dentro e fora de casa, né? O Flamengo foi primeiro, saiu primeiro, acho que o Flamengo só marcou primeiro naquele jogo contra o Atlético Goianiense na estreia, não foi isso? Acho que foi, né? No 1-1, se eu não me engano foi isso, um gol de cabeça do Bruno Henrique. Ou seja, em todos os jogos fora de casa o Flamengo sofreu gol, né? E o Galo não falhou em marcar em nenhum jogo. Olha só que interessante isso daqui. E olha isso daqui, ó. Primeiro tempo do Galo, primeiro tempo do Flamengo. O que a gente pode buscar de correção? O Galo venceu 71% dos jogos que disputou em casa no primeiro tempo. O Flamengo 14%. O Flamengo falhou em marcar em 71% dos primeiros tempos que fez fora de casa. O Galo somente em 29%. E o Galo não sofreu gol também em 71% dos jogos e o Flamengo somente em 14%. Ou seja, tudo indica um cenário do Galo empurrando o Flamengo para trás, desde que ele não erre passos, desde que ele não se desconcentre, e abusando bastante desse time do Flamengo que defensivamente bate muita cabeça. Mas, para mim, a grande arma do Flamengo é jogar no erro do Galo. Se o Galo não errar, o Flamengo dificilmente vai vencer esse jogo, tá? O Galo só perde esse jogo, na minha opinião, se entrar em parafusos, tomar um gol e se perder. Enfim, na minha opinião, melhor estruturado, melhor elenco, melhor fase, sem crise, né? Ou sem tanta crise assim. O Turco já deu uma organizada ali na cozinha. Para mim, jogo para um Lei Flamengo, desde que a gente tenha leitura para isso, tá? O Dorival parece que vai botar o Arrascaeta mais à frente, acompanhando ali o Gabigol, para tentar ter um time mais ofensivo, mas muito cuidado, porque se o Flamengo se desorganizar depois de tomar um gol e não tiver criação, o mercado de gols pode sim ficar interessante, e um Lei Flamengo de novo também pode ficar interessante. Tá bom? Bolas aéreas, o Flamengo é muito forte nesse... Ah, não falei do segundo tempo, né? No segundo tempo o Flamengo continua muito mal, né? Ele perde um pouco menos no segundo tempo, mas ele continua muito mal, tá? Produz um pouco mais de gol, mas o time do Galo continua muito forte. Bolas aéreas, os dois times são muito bons. O Flamengo vem se destacando bastante nessas bolas aéreas e o Galo vem defendendo mal esse fundamento. Então dá sim, em algumas situações, para você buscar correções aqui do Atlético nas bolas paradas do Flamengo. Só que toma muito cuidado, a gente já vai encerrar o vídeo. Tá grande, eu sei que tá grande. Mas esse recado eu tenho que te dar. O primeiro jogo, se você observou, jogo no Mineirão do Brasileirão, toda vez que o Flamengo tinha um escanteio, o Galo saía, a maioria das vezes, num contra-ataque muito veloz com o Keno. E o que o Keno tá correndo é absurdo. Então, cuidado se você for comprar bolas paradas do Flamengo em Lei Galo. Talvez seja um pouquinho melhor você manejar essa posição para o mercado de gols. Tá bom? É a minha opinião. Se tratando de jogo mata-mata, jogo de ida, pode ser que seja um jogo mais tendendo para poucos gols. Mas geralmente Atlético Mineiro e Flamengo é um jogo muito aberto. Tá? Então pode sim ter um cenário, de todos os jogos aqui, pode ter sim um jogo, um cenário interessante para gols. Beleza? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever neste canal. Não inventa moda, daqui a pouco tem os jogos da volta. Não cria tanta expectativa em gols assim, porque são times que podem mudar o seu comportamento visando a classificação e o financeiro. Então saiba dosar o seu cenário e as suas atitudes no mercado. Tá bom? Um grande abraço para você, a gente se vê amanhã.